Olá, amigos da Safras TV, bom dia. Eu sou o jornalista Arno Baixo, da agência Safras, e na edição de hoje de Conversa com Analista, falamos com o analista e consultor de carnes e boi de Safras e Mercado, Fernando Iglesias. Na edição de hoje, vamos avaliar quais são as primeiras expectativas para o mercado brasileiro de boi e também para o mercado internacional ao longo de 2023. Fernando, bom dia, muito obrigado por estar conosco na Safras TV novamente. O que é possível falar a respeito do mercado brasileiro de boi neste encerramento de ano, no último semestre, e também quais são as primeiras expectativas para 2023, Fernando? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente. Bom, nesse momento, para o mercado do boi, o mercado trabalha um pouquinho pressionado, os frigoríficos conseguiram uma boa frente em suas escalas de abate, estão trabalhando com uma posição um pouquinho mais confortável, mas, de qualquer forma, não dá para esperar grandes quedas no mercado do boi gordo em 2022, até porque temos um fator muito importante, que são as exportações. As exportações de carne bovina brasileira vão muitíssimo bem ao longo desse ano, desempenho extremamente positivo. Em termos de arrecadação, o Brasil conseguiu arrecadar mais de 6 bilhões de dólares, um volume financeiro impressionante realmente. Isso é um ponto de suporte muito importante. Além disso, o que nós temos que considerar é que a demanda doméstica também apresenta indicações que vai melhorar nesse segundo semestre. A primeira delas, ontem foi aprovada aquela PEC emergencial dos 41 bilhões, vai ter mais dinheiro circulando na economia, e essa ampliação do Auxílio Brasil tende a ser revertida em consumo de produtos básicos, já que se trata de uma parcela da população que tem uma renda menor. Certo. Então, a expectativa é que se consuma mais produtos básicos, a exemplo de carne de frango, ovo, carne bovina. Então, o mercado vai ganhar mais dinheiro circulando, e mais dinheiro circulando é sintoma de aumento de consumo de produtos básicos. Além disso, no último trimestre do ano, temos um evento que tradicionalmente acontece no meio do ano, que normalmente já traz aumento do consumo da carne, que é a Copa do Mundo. Esse ano, a Copa do Mundo, que é muito importante para os brasileiros, coincide com o último bimestre, que é o período de auge do consumo, em que há entrada de 13º salário, férias e assim por diante, que vai motivar essa demanda interna. Então, temos elementos importantes de sustentação em 2022 que vão manter os preços do boi gordo resilientes, provavelmente trabalhando entre 300 até 340, talvez R$350 a arroba, dependendo da movimentação do câmbio. Então, existe essa perspectiva, sim, de um boi gordo firme ainda em 2022, mas para 2023 essa dinâmica tende a mudar. Certo. A gente observa que o mercado pecuário passa por um processo de transição, com uma tendência bem expressiva de aumento na oferta de gado para o próximo ano. A que se deve esse aumento de oferta, Fernando, para 2023? Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela para quem está nos acompanhando aqui. Basicamente, aqui nós temos uma apresentação que nós fizemos na última terça-feira. Na última terça-feira nós fizemos essa apresentação explicando gratuita, inclusive, explicando as principais tendências do mercado do boi gordo para 2023. Tá? Basicamente, o mercado brasileiro está no momento de transição de ciclo em 2022. Em 2023, esse movimento vai se consolidar. O que isso quer dizer? Em 2019, quando começou aquele descolamento dos preços do boi gordo, iniciou um processo de retenção de fêmeas, de retenção de matrizes. O pecuarista que trabalha na cria viu como interessante investir no rebanho, investir no plantel, e por conta disso, segurou essas matrizes, segurou essas fêmeas. Só que a pecuária de corte é uma atividade de ciclo longo. Então, esse processo de retenção vai gerando aumentos de capacidade produtiva agora em 2022 e de uma maneira mais enfática ainda em 2023. Ou seja, ano que vem, vai ter uma maior disponibilidade de bezerro, de boi magro no mercado. Com a curva de preços da reposição recuando, com os preços do mercado de reposição cedendo, a tendência é que haja uma ampliação do abate de matrizes. É um avanço do abate de matrizes, o pecuarista vai virar o fio, vai sair dessa característica de retenção e passar para uma característica de aumentar o descarte de matrizes, o descarte de fêmeas no mercado.
Certo. Então, é provável que a gente trabalhe com uma curva de preços do boi gordo um pouco mais, vamos dizer assim, com preços mais baixos do que a gente vê hoje. Mas por conta de uma menor estrutura de custos, não quer dizer que vai ter queda da margem, queda da rentabilidade média. Tá? Enfim, principal pilar de sustentação no mercado do boi gordo ano que vem, exportações. O Brasil vai seguir aí como grande alternativa no mercado global de carne bovina, em função o Brasil está passando por um processo de expansão do rebanho, como eu vou mostrar números aqui, e os nossos concorrentes estão passando por um processo inverso, com exceção da Austrália, passam por processos de encolhimento do rebanho. Tá? Esse é o caso dos Estados Unidos, do Uruguai, da Argentina, né? Exatamente. Eles estão passando por problemas, cada um com suas particularidades, mas estão atravessando por problemas que levam a esse encolhimento do rebanho. Tá? Aqui, para começar, só para mostrar que o rebanho bovino brasileiro está expandindo aí de 1 a 2% anualmente, está mantendo um ritmo bom de crescimento e vai muito nessa linha de retenção de matrizes. Para o ano que vem, a nossa estimativa é que o efetivo do rebanho no Brasil atinge já 226 milhões de cabeças. Então, é o maior rebanho comercial do planeta. É um rebanho prioritariamente extensivo. Então, a pecuária de corte brasileira ainda carrega essa vantagem comparativa entre os nossos concorrentes, em que o regime que vigora em vários países é o regime intensivo. Certo. O regime de engorda intensivo. Então, a pecuária de corte no Brasil, além de ter uma capacidade produtiva maior nesse momento, ela também tem preços mais competitivos em função dessa estrutura que nós temos aqui no mercado brasileiro, com uma vasta área de pastagem ainda no centro-norte do país. Aqui, para apresentar para quem nos acompanha, os números dos abates. Esse ano já tem uma estimativa boa de volume de animais abatidos, estamos falando aí de 32,15 milhões de cabeças, já estamos com números acima de 2020. A comparação com 2021, ela se torna um pouco vazia em função do último quadrimestre do ano passado, em que teve toda uma reorganização produtiva que o mercado teve que fazer para se adequar àquela ausência da China durante o embargo. Foi um período extremamente traumático, extremamente problemático para o mercado brasileiro, e por conta disso, teve uma distorção muito grande no volume de animais abatidos. Tá? O errado aqui não é 2022, com suas 32 milhões de cabeças, e sim 2021, em que os abates estiveram abaixo de 30 milhões de cabeças. Foi um ano fora da curva, né? Foi um ano Exatamente. fora da curva, 2021. Exatamente isso. Tá. Para o ano que vem, com esse aumento do descarte de matrizes, o Brasil tende a bater aí 33,6 milhões de cabeças, o número mais próximo de 2019, um avanço realmente dos abates. Quer dizer que vamos ter uma maior oferta de carne bovina no mercado. Aqui está o nosso quadro de disponibilidade interna. 2022, primeiro, né? Mas o Brasil vai muito bem nas exportações, como eu mencionei. Tá? Vai ter um crescimento de disponibilidade interna, mas por perda de poder de consumo da população, por dificuldades macroeconômicas que são visíveis, não vai ter um avanço tão consistente assim do consumo de carne bovina nesse ano. Mas para o ano que vem, sim. Ano que vem já tem um crescimento bem mais saudável da disponibilidade interna, mesmo com exportações robustas aí, com o Brasil ainda atendendo a demanda global de uma maneira bastante eficiente, bastante efetiva. E a China ainda vai absorver grandes volumes de carne bovina brasileira no próximo ano. Então, temos um mercado com uma exportação que vai se manter muito aquecida, com uma demanda interna que vai depender do crescimento da atividade econômica no próximo ano, da criação de novos postos de trabalho, redução da inflação. Reduzir a inflação é muito importante para que a população brasileira recupere poder de consumo. Tá? Então, nesse sentido, é muito provável que com todas as estratégias econômicas que os governos vão adotando, a inflação tende a ser menor em 2023 e, com isso, vai ter uma recuperação do poder de consumo da população. Isso é essencial para que haja avanços da demanda por carne bovina aqui no mercado interno. Falando um pouco de exportação, tu achas que em 2023 o Brasil consegue buscar novos mercados, ampliar vendas para outros países além da China, para reduzir essa dependência da China na exportação? Vamos lá. Vou mostrar aqui para quem está nos acompanhando o nosso quadro aqui dos principais destinos da carne bovina brasileira.
O trabalho que o setor faz, com que o Ministério da Agricultura fez nos últimos anos, etc., foi muito bem feito na abertura de novos mercados. O problema é que a dependência em relação à China é muito grande. Lógico, tem que buscar alternativas. Os estados, as CEAPAs dos estados trabalham por aquele status livre de aftosa sem vacinação, que daria uma perspectiva muito positiva aos embarques brasileiros, atingindo mercados como Japão, Coreia do Sul. São mercados importantes que hoje não compram volumes grandes de carne bovina brasileira, que podem ser abertos em função desse tipo de trabalho. Lógico, trabalho longo, árduo para ser conquistado. E como eu mencionei aqui, a dependência em relação à China é enorme. Ó, em termos de volume, tudo que das 1,5 milhão de toneladas em equivalente de carcaça que o Brasil vendeu esse ano, 793 mil tons foram para a China, 50%. E a dependência em relação à arrecadação é ainda maior. Dos mais de 6 bilhões de dólares que o Brasil arrecadou, 3,6 foram destinados ao mercado chinês, foram arrecadados de vendas diretas para a China, quase 60%. Certo. Então, é muito difícil nós arrumarmos uma substituição para o mercado chinês. Muito difícil mesmo. Ela mantém uma capacidade, ela paga preços mais altos do que a média do mercado, tá? E está fazendo uma diferença enorme na nossa formação de preço interno aqui. Agora, quero destacar aqui os Estados Unidos. Os Estados Unidos está comprando bons volumes de carne bovina brasileira, carne industrializada, carne cozida, prioritariamente. É um mercado importante, é um mercado que faz a diferença aqui para o Brasil também, mas não dá para a gente comparar aqui em relação à China. Então, vamos seguir. 2023 vai ser mais um ano de dependência em relação ao mercado chinês. Isso fica bastante claro. Mais um ano bem positivo, porque, como tu falaste, os outros países enfrentam dificuldades, né? Os principais players do mercado estão em dificuldades, né? Exatamente. Mostrando aqui, novamente, os Estados Unidos estão atravessando um processo de transição de ciclo também. O Brasil está em expansão de rebanho, os Estados Unidos estão em um processo de encolhimento. Estrutura de custos muito inflacionada no mercado norte-americano. Tivemos uma estiagem ano passado, para o início desse ano, na planície norte, que atingiu alguns estados relevantes na produção de bovinos lá nos Estados Unidos, é o caso do Wisconsin, por exemplo. E isso vai fazer com que o rebanho de bovinos dos Estados Unidos encolha entre 1% a 2%. Tá? A Austrália está passando por um processo de lenta recomposição, mas é aquilo que eu já mencionei. Pecuária de corte é uma atividade de ciclo longo, então isso não vai ser traduzido imediatamente como capacidade produtiva, vai demorar um pouquinho. A Austrália até vai apresentar aumentos produtivos em 2022, mas de qualquer forma não vai ser um grande volume aí, um avanço significativo. Vai demorar um pouquinho para a Austrália conseguir, principalmente, baixar preço. Hoje, uma arroba de boi gordo na Austrália custa mais de $110. Aqui no Brasil, só para a gente comparar, está custando 62. Então, uma grande diferença. Enorme, enorme. A grande vantagem que a Austrália tem é a logística, porque ela está do lado da Ásia, né? Tem uma logística privilegiada e isso mantém a carne bovina dela competitiva. Uruguai e Argentina também estão passando por processos de encolhimento do rebanho. Aquela estiagem que quebrou a safra de grãos aqui no Brasil no verão, ela também afetou as pastagens ali na Argentina, no Uruguai, e também leva a esse processo de encolhimento do rebanho. Na Argentina também precisa citar que o pecuarista argentino passou por um processo de grande instabilidade, de grande incerteza, com aquelas decisões do governo de suspender as exportações de carne bovina, que nem foi feito no passado. Então, isso gerou grande incerteza, gerou descrença no pecuarista local, que passou a descartar matrizes no mercado. Formou-se uma lacuna de oferta no mercado argentino, que hoje está apresentando uma curva de alta de preços nesse momento e problemas em sua capacidade produtiva. Então, o Brasil desponta como melhor alternativa de fornecimento global. Vamos ter preços mais baixos só no Paraguai, mas o Paraguai não tem uma fração da capacidade produtiva que o Brasil tem. Tá certo. O que mais pode falar de 2023? O que o mercado pode esperar para 2023? Além de tudo que já falaste. Bom, 2023 é um ano com desafios diferentes para o pecuarista, para a indústria brasileira. A gestão do risco precisa ser muito bem feita novamente. Então, ao que tudo indica,
Vamos trabalhar com uma estrutura de custos menos inflacionada no próximo ano, até porque todas essas estratégias que os governos ao redor do mundo estão adotando para combater a inflação tendem a surtir efeito, seja na política monetária, seja nas estratégias de arroxo fiscal. Todo esse dinheiro que está circulando na economia, que os governos despejaram para combater a pandemia, etc., uma hora essa torneira precisa ser fechada também. Uhum. Então, o ano que vem é um ano mais perigoso em termos de crescimento da atividade econômica ao redor do mundo. Aquele risco de recessão, ele vai estar presente. Então, tem que ficar atento que, querendo ou não, esses movimentos aí de crescimento econômico determinam o consumo de carnes, acabam influenciando o consumo de carnes também. Então, esse é um ponto de atenção importante para ser monitorado. Tá certo, então. Fernando, agradeço mais uma vez a tua participação aqui para a Safras TV. E se você quiser acompanhar essa apresentação e mais informações a respeito do mercado brasileiro de boi e de outras commodities, acesse a plataforma Safras de Safras Mercado. Lá você encontra informações de diversos produtos que podem lhe garantir uma melhor alimentação em busca de melhores negócios. Você também pode acessar o site de Safras, em safras.com.br, baixar os aplicativos da agência Safras e do Safras Connect, ou ainda acompanhar os vídeos de Safras pelo YouTube. Inscreva-se no nosso canal e assine as notificações para ficar por dentro do que acontece no mercado brasileiro e internacional. Da agência Safras, para Safras TV, jornalista Arno Bach.